Hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: o preço do seu testemunho. O preço do seu testemunho. E o texto é esse que já foi anunciado, Marcos capítulo 1, versos 2 a 6, e assim diz a palavra do nosso Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Palavra do Senhor. A grande pergunta, meus amados irmãos, que nós precisamos responder nessa noite é esta: será que eu e você estamos verdadeiramente dispostos a pagar o preço para sermos testemunhas de Cristo Jesus? Essa é a pergunta que nós teremos que responder no decorrer dessa mensagem. Mais uma vez, será que eu e você estamos dispostos a pagarmos o preço para sermos testemunhas de Cristo Jesus? Inicialmente, o que nós temos que entender é que Marcos, debaixo da autoridade do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não escreveu esse evangelho à toa, sem propósito. Nós vimos no último domingo 4 informações que precisam nos acompanhar no decorrer de toda a leitura e de toda a análise do Evangelho de Cristo conforme Marcos. Primeira informação: o Evangelho de Marcos foi escrito no ano de 65, obviamente depois de Cristo. Segunda informação: o Evangelho de Marcos foi escrito para cristãos gentios, não judeus, cristãos gentios. Terceira informação: o Evangelho de Marcos foi escrito principalmente para cristãos gentios que moravam na cidade de Roma, a capital do império. E a quarta informação que não pode nos escapar de jeito nenhum é esta: o Evangelho de Marcos, assim diz a maioria dos estudiosos, traz como tema principal este: Cristo, o servo sofredor. Então são 4 informações que você, se ainda não anotou, precisa anotar, e eu irei repeti-las, irmãos, em quase todas as mensagens que nós aqui faremos, porque elas são determinantes para nós melhor compreendermos a mensagem deste servo do Senhor, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, a mensagem que ele deseja transmitir para nós ainda hoje. Pois bem, você já entendeu que o público-alvo de Marcos, cristãos gentios que moravam na cidade de Roma, estavam passando por uma situação das mais delicadas possíveis. No ano de 64, portanto, um ano antes da escrita deste livro, você já sabe disso, o imperador Nero incendiou a cidade de Roma. O incêndio, que durou inicialmente 6 dias e após uma breve pausa mais 3 dias, o incêndio que afetou 10
dos 14 distritos da cidade, destruindo 3 de forma completa. Um incêndio, irmãos, que certamente tinha tudo para colocar ainda mais para baixo, de afetar ainda, de uma forma ainda mais profunda, a popularidade que já não era lá essas coisas do imperador Nero, dado que ele foi inicialmente acusado de tal crime. E como Nero queria escapar de tamanha acusação, ele jogou a culpa nos cristãos, na igreja. Daí, irmãos, surge a consequência natural disso. Foi uma das primeiras e mais ferrenhas, mais atrozes perseguições que o povo do Senhor já passou no decorrer de toda a história. Cristãos foram presos, cristãos foram torturados, cristãos foram mortos das formas mais cruéis que você possa imaginar. Cristãos foram mortos, irmãos, incendiados vivos e serviram como tochas humanas às ruas da cidade de Roma. Cristãos foram mortos, foram torturados, foram presos e condenados a serem devorados vivos pelas feras selvagens dentro do Coliseu aos olhos de toda a população. Cristãos foram presos, cristãos foram perseguidos, cristãos foram torturados, cristãos foram condenados à morte de cruz. Então perceba o cenário onde Marcos está inserido e a mensagem para quem ele está dirigindo este evangelho. Como eu disse, Marcos não escreve este evangelho à toa, ele tem um propósito, e ele olha, irmãos, ao seu redor e vê de fato tudo isso acontecendo com o povo do Senhor. E muito provavelmente a dúvida, a grande indagação que existia na mente desses nossos amados irmãos do primeiro século é a seguinte: ser cristão é isso? Ser cristão é sofrer? Ser cristão é sofrer perseguição? É ser perseguido? Ser cristão é de fato ter todos os seus bens confiscados? É ser injuriado? É viver aí em meio a essa angústia, a esse medo de ser pego? Ser cristão é isso? E para responder, irmãos, essa pergunta, essa provável pergunta, o evangelista de Cristo Jesus nos apresenta aqui um exemplo de um servo do Senhor fiel. O último profeta do Antigo Testamento, o profeta João Batista. E ao apresentar João Batista para o seu público, para aqueles seus primeiros leitores e ouvintes, aqui, irmãos, o evangelista Marcos, o Espírito Santo, usando seu servo, melhor dizendo, também está a nos ensinar 3 verdades extremamente importantes para a igreja ainda hoje. Então, por favor, meu amado irmão, acompanhe o raciocínio. Olhe novamente para o texto. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é a seguinte: Deus tem um propósito para cada crente. Podemos repetir juntos? Vamos lá? Deus tem um propósito para cada crente. O que é que Deus tem para cada crente? Essa é a palavra que eu queria que você tivesse em mente agora. Propósito. Vamos ler juntos os versos 2 e 3. Vamos lá, eu começo e vocês continuam. Versos 2 e 3. Diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vocês. Amém. Pergunta básica: quem era João Batista? Ou deixando essa pergunta um pouco mais refinada, quem era João Batista dentro do plano da redenção?
Você já sabe, meu amado irmão, que João Batista era o precursor de Cristo Jesus. E há uma questão que para a maioria de nós teólogos e estudiosos bíblicos é um ponto pacífico, é uma questão resolvida, mas que de fato há alguns que querem criar caso. Que questão, pastor? Por favor, coloque o seu olho santo novamente nos versículos 1 e 2 e me responda a seguinte pergunta. Marcos está fazendo aqui referência a quantas profecias e de quem? Vamos lá. Quantas profecias de quem? Sem uma análise mais profunda, eu e você diríamos que uma profecia do profeta Isaías. Não é verdade? Sem uma análise mais profunda, eu e você diríamos que Marcos está fazendo aqui referência a tão somente uma profecia do profeta Isaías. Mas veja, não é bem assim. Marcos está aqui fazendo referência a duas ou até mesmo 3 passagens bíblicas diferentes. As duas primeiras, irmãos, que são as mais comuns, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, leio. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 1. A segunda também bastante comum é de Isaías, capítulo 40, versículo 3, me permitam ler essa passagem bíblica também, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. E há, irmãos, uma possível terceira referência. Eu disse possível terceira referência. Quando eu digo possível, é que nem todo estudioso concorda com essa passagem bíblica, mas existe uma possível terceira referência aqui nesse texto, que é a de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Leio também. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Enfim, irmãos, alguns ainda tentam aqui criar um certo caso com respeito ao fato de que Marcos está usando não apenas uma profecia, e não apenas profecia de Isaías, mas 3 profecias, e 3 profecias, irmãos, encontradas em passagens bíblicas assim bastante diversas: Malaquias, Isaías e talvez ainda em Êxodo. Entretanto, como eu já expliquei, isso é um ponto pacífico para a erudição ortodoxa, dado que essa era uma prática bastante comum. Que prática, pastor? Reunir vários textos diferentes, apresentar ao público, atribuindo-os apenas a um autor, por vezes o autor mais conhecido do público. Os irmãos entenderam porque Marcos está usando esse recurso? Era uma prática bastante comum da época, usar vários textos diferentes e atribuir apenas a um único autor, por vezes o autor mais conhecido do público. Era algo bastante comum. A gente não pode, irmãos, atribuir a Marcos ou pensar que Marcos tinha a mesma ideia que nós temos hoje, de um cuidado assim todo refinado com respeito a direitos autorais. Não era preocupação da época, essa era uma preocupação de hoje. Pois bem, o que eu não queria que você perdesse de vista, irmãos, e o detalhe importante nessas 3 profecias, como eu falei, uma encontrada em Malaquias, outra em Isaías e outra no livro de Êxodo, é a seguinte: antes do nascimento de João Batista,
Deus já tinha anunciado o propósito divino para a vida do seu servo. Eu vou dar mais cores a isso aqui. De acordo com a profecia de Malaquias, em 400 anos, ou há 400 anos antes do nascimento de João Batista, Deus já tinha proferido a respeito do propósito divino na vida do seu servo. 400 anos antes do seu nascimento. Segundo a profecia de Isaías, 700 anos antes do seu nascimento, Deus já tinha proferido com respeito ao seu propósito na vida do seu servo. E se adicionarmos o livro de Êxodo, irmãos, pelo menos, no mínimo aí, 1200 anos antes do nascimento de João Batista, Deus já tinha declarado o propósito divino na vida do seu servo. Detalhe, eu disse declarado, eu não disse estabelecido, porque estabelecido o propósito na vida de João Batista é antes da fundação do mundo. Deus, irmão, de fato tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos. E olhe para o texto. Olhe para o texto. Qual é o propósito divino na vida de João Batista, pastor? Vamos acompanhar o texto que nós lemos, versículo 2. Eis aí envio, ou seja, João Batista é o enviado do Senhor. Amém? Diante da tua face, ou seja, João Batista seria alguém que viria na frente, no sentido de vir primeiro, de anteceder, de antecipar a vinda de Cristo Jesus. Vamos continuar. O meu mensageiro, ou seja, João Batista seria um arauto, um pregador, um profeta de Cristo Jesus, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, João Batista sendo um enviado de Deus, sendo um precursor de Cristo Jesus vindo antes dele, sendo mensageiro, seria alguém usado por Cristo Jesus para preparar os corações daqueles que iriam receber a mensagem do Evangelho. Isso aqui está claro, irmãos? Amém? Por óbvio, existe aqui nesse texto alguns detalhes ainda mais profundos, mas eu não queria que você perdesse o ponto. Deus tinha um projeto, um propósito na vida de João Batista. Isso ele deu a conhecer dentre 1200 a 400 anos antes do nascimento do seu servo. E evidentemente, ouça, João Batista não é um caso específico. João Batista não é um ponto fora da curva. Deus também tem um propósito para a minha e para a sua vida. Amém? Pergunta que você provavelmente quer fazer: que propósito, pastor? Que propósito Deus tem para a minha vida? Por óbvio, muito provavelmente Deus não chamou você para ser profeta como chamou João. Deus me deu esse privilégio, irmão, de ser ministro do Evangelho também. Mas talvez o seu ministério seja ser um advogado. Talvez o seu ministério seja ser um profissional liberal. Talvez o seu ministério seja ser uma dona de casa. Talvez o seu ministério seja ser um professor, uma professora. Talvez o seu ministério seja ser um contador, um psicólogo, um médico, um vendedor, um gerente de loja, um comerciante. Eu não sei, irmãos, que Deus chamou você para fazer. Mas entenda isso em nome de Jesus. Os detalhes básicos do ministério de João estão presentes também no meu ministério, assim como estão presentes no seu ministério. Seja você advogado, psicólogo, dentista, médico, contador, seja você, irmãos, o que for, os detalhes básicos do ministério de João Batista também estão presentes no meio do seu ministério. Veja,
João Batista foi e era um enviado de Deus, e você também, amém? Você também é um enviado do Senhor, para esses lugares que Deus lhe permite entrar. Você é um enviado de Deus. Você, além de ser um enviado do Senhor, meu amado irmão, você também é um arauto de Cristo Jesus, porque todos nós, sejamos pastores, sejamos presbíteros, sejamos diáconos, sejamos líderes de sociedades internas, ou então crentes, irmãos, espalhados dos demais ministérios da igreja, todos nós somos mensageiros das boas novas do Evangelho. O ide por todo mundo e pregai o Evangelho serve para mim e serve também para você, amém? E além disso, você não é apenas enviado de Deus, você não é apenas uma testemunha, um pregador das boas novas do Evangelho, mas Deus também quer usar a sua vida para preparar os corações que Cristo deseja entrar. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez seja ser advogado mesmo. Talvez seja ser dona de casa mesmo. Eu não vou usar a palavra só, porque todo ministério é de grande valor para Deus. Talvez o seu ministério seja ser professor mesmo, seja ser profissional liberal, seja ser vendedor, seja ser secretária, não importa. Mas o projeto que Deus tem na sua vida, irmãos, envolve todas essas coisas que também envolveram o ministério de João. Isso é enviado de Deus, amém? Isso é um arauto de Cristo Jesus, escolhido por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho, amém? Deus quer usar você para preparar os corações para que Cristo possa entrar. Louvado seja Deus. Prosseguindo aqui no texto. Agora, a segunda verdade que nós encontramos nessa passagem bíblica, irmãos, é esta: todo mensageiro fiel deve ter compromisso para que Deus gere resultado. Eu sei que é uma frase mais longa, mas vamos tentar repetir. Toda testemunha fiel deve ter compromisso para que Deus gere resultado. As duas palavras importantes aqui, irmãos, são essas. Tente guardar isso: compromisso e resultado. Compromisso e resultado. Por favor, leia comigo os versos 4 e 5. Vamos lá ler juntos os versículos 4 e 5. Eu começo, vocês continuam. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vocês. Amém. Nos versículos 2 e 3, nós aprendemos que Deus tinha um propósito na vida de João Batista. E a pergunta, irmãos, que nós precisamos responder agora é a seguinte: ele, João Batista, estava vivendo o propósito divino para a sua vida? Porque uma coisa, entenda, uma coisa é o propósito de Deus, amém? Outra coisa é se eu e você estamos vivendo de acordo com tal propósito. Você percebe a diferença? Então vamos olhar para o texto e verificar se de fato João Batista estava vivendo de acordo com o propósito do Senhor. Por favor, acompanhe comigo o versículo de número 4. Versículo de número 4, por favor. Apareceu João Batista no deserto. Veja, por mais inóspito, insalubre e desafiador que fosse o lugar, no caso de João Batista, o deserto, você percebe que este servo do Senhor estava
servindo a Deus de forma muito fiel. Você percebe isso? Amém, igreja? Prosseguindo, pregando. Apareceu João Batista no deserto pregando. Veja, Deus chamou o João Batista para ser o quê? Pregador, mensageiro, arauto das boas novas. E o que é que ele estava fazendo? Estava pregando, ou seja, a sua vida estava correspondendo ao chamado que Deus tinha para ele. João estava obedecendo ao chamado divino. Vamos prosseguir. Pregando o quê? Batismo de arrependimento. Isso aqui, meu amado irmão, é o conteúdo, é a mensagem e é o método utilizado pelo servo do Senhor. A mensagem de João Batista não era para entreter as pessoas. A mensagem de João Batista não servia para massagear o ego dos ouvintes. João não estava aí para falsear o evangelho com heresias, com profetadas e com demais falsas doutrinas. João encarou com muita seriedade o seu compromisso e a sua missão, e o conteúdo da sua mensagem estava em linha com toda a palavra do Senhor. Amém? Agora, terminando o versículo de número 4, para remissão de pecados. Isso aqui significa o que, pastor? Significa, irmão, diz respeito à intencionalidade de João Batista. Veja, João Batista não pregava por pregar. João Batista não trabalhava por trabalhar. João Batista não batizava por batizar. João Batista, assim como Deus tinha um propósito na vida do seu servo, João Batista também tinha, irmãos, um objetivo, intencionalidade, no que diz respeito ao seu ministério. E o objetivo de João, irmãos, era esse: que à medida em que as pessoas se arrependiam dos seus erros, elas recebiam do Senhor perdão, remissão dos seus pecados. Esse é o compromisso de João Batista frente ao ministério que Deus lhe deu. E uma reflexão ruge, irmãos, nesse momento. E nós, hein? E nós, meus amados irmãos? Será que nós também temos tido o mesmo compromisso com a missão, com o ministério que Deus determinou para as nossas vidas? Pastor, ainda não. Então pergunto, o que é que falta? Se ainda não, mas pelo menos você está nessa direção, está caminhando para isso, ou você está vivendo como viveu o profeta Jonas, fugindo do chamado divino para com a sua vida, meu amado irmão? Você tem assumido o seu compromisso, o seu ministério, a sua missão, ou você tem fugido disso? Agora vejamos o que acontece quando nós fazemos a nossa parte. Veja qual é o resultado, ou quais foram os resultados do ministério de João Batista. Versículo 5, mais uma vez. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Esse aqui, irmãos, é o resultado. Quando o crente faz a sua parte, ouça. Quando o crente faz a sua parte, e não a parte de Deus. Quando o crente faz a sua parte e não quer aí, não procura atalhos por aí. Quando o crente faz a sua parte e para de ficar arranjando desculpas, é isso que acontece. Deus, como nos ensina no Salmo 1, no devido tempo dá o seu fruto. É no tempo certo. No momento certo Deus toca nos corações.
No momento certo, meus irmãos, no momento certo, meus irmãos, Deus toca nas vidas daqueles que Ele deseja salvar. No momento certo, as coisas começam a acontecer. É no momento de Deus. Mas antes que isso aconteça, qual é a minha e a sua atitude? É de compromisso. João se comprometeu. E Deus, no tempo certo, começou a ajudar o seu servo. Começou a expandir o ministério do seu servo. Começou a dar maior popularidade para o ministério do seu servo. João começou a dar fruto. E dizem alguns comentaristas, percebam no versículo 5, que era muita gente. E dizem aí alguns comentaristas que nós estamos aqui falando pelo menos de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, irmãos, no nosso tempo já é muita gente. Não é verdade? Imagine 1 milhão de pessoas, é muita gente. Agora imagine nesse tempo, há 2 mil anos atrás, era gente, irmãos, a beça. Era gente demais. Isso foi o que Deus fez através da vida do seu servo. As pessoas estavam se dirigindo para o deserto, para ouvirem João, para aprenderem com João, para se arrependerem dos seus pecados, receber do Senhor remissão dos seus pecados. Deus fez tudo isso na vida desse grande servo de Cristo Jesus. Amém? Isso aqui está entendido? Então agora nós estamos prontos para ouvir a terceira e última verdade presente nesse texto. E a terceira e última verdade, irmãos, que Marcos nos apresenta entre os versículos 2 e 6 é a seguinte: há um preço a ser pago. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá? Há um preço a ser pago. Por favor, leiamos juntos o versículo 6. Vamos lá, versículo 6. E as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Vocês? Evidentemente, ouça. Evidentemente, há várias formas de nós entendermos essa passagem bíblica aqui, esse versículo bíblico em específico. E a mais comumente aceita, irmãos, é a seguinte: João está associando o ministério, Marcos está associando o ministério de João Batista ao ministério do profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, no versículo 8, o profeta Elias é descrito nesses termos aqui. Ouça: era homem, falando do profeta Elias, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. De fato, uma descrição muito próxima daquela que nos é apresentada a respeito de João Batista no versículo 6. Além disso, ouça, além disso, há uma outra profecia no livro do profeta Malaquias a respeito de João Batista, uma profecia dita messiânica. Me permitam ler para vocês Malaquias 4, versículo 5, que assim nos ensina: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendendo tudo isso, meus amados irmãos, o precursor de Cristo Jesus viria no poder de Elias. E Cristo, diga-se de passagem, faz essa associação. Cristo assume, Cristo afirma, melhor dizendo, que João Batista é o profeta Elias que as pessoas estavam esperando. Entretanto, essa é uma leitura nossa.
E quando eu digo que essa é uma leitura nossa, é no sentido de que é uma leitura de quem conhece todo o Antigo Testamento. Nós podemos fazer essa leitura, irmãos, do versículo 6 do capítulo 1 de Marcos, mas os primeiros leitores e ouvintes de Marcos não podiam fazer essa leitura. Eles não tinham todo esse conhecimento que nós temos. Veja, lembre-se, o público-alvo de Marcos eram cristãos gentios, não eram cristãos judeus, não eram pessoas que conheciam a Torá, não eram pessoas que conheciam os detalhes do Antigo Testamento para ter esse tipo de compreensão. De fato, irmãos, Marcos muito provavelmente está aqui com dois objetivos em mente. Um, sim, fazer essa associação, uma associação que Cristo faz em relação ao ministério de Elias com relação ao ministério de João Batista. Esse é um objetivo claro, todos nós entendemos isso. Mas há, irmãos, um segundo propósito aqui. Lembre-se que o público-alvo de Marcos eram cristãos que estavam correndo o risco de serem pegos e torturados. Lembre-se que o público-alvo de Marcos eram cristãos que estavam sendo perseguidos. Lembre-se que o público-alvo de Marcos era formado por cristãos que estavam aí na iminência de serem jogados no Coliseu. Eram pessoas que foram sentenciadas à morte, morte de cruz, morte por decapitação, morte, irmãos, na fogueira. Eram pessoas que estavam vivendo esse turbilhão de pressão, de perseguição e de tribulação. E a pergunta que eles faziam é se ser cristão de fato era isso. Lembre-se. E Marcos responde com um retumbante: sim, ser cristão era isso. Marcos, irmãos, entenda, apresenta para os cristãos que estavam nesse contexto de vida, de sofrimento, de tribulação, um profeta que não era qualquer profeta. Um profeta que na boca de Cristo Jesus, é dito ser o maior dentre os nascidos de... Nenhum dentre os nascidos de mulher foi maior do que João Batista. Jesus quem disse. Marcos apresenta para o seu público-alvo cristãos que estavam sofrendo perseguição, risco de serem pegos, mortos, crucificados. Esse grande homem do Senhor, que no seu tempo foi o principal líder de Israel. E essa pessoa, meus amados irmãos, essa pessoa foi usada por Deus para nos ensinar o seguinte: nem todo servo de Deus vive na regalia. Nem todo servo do Senhor vive na bonança. Há um preço a ser pago. E a pergunta é essa: eu e você temos de fato pagado esse preço? Eu quero insistir com você. Eu e você, meus amados irmãos, temos pago esse preço de sermos fiéis. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas preferem o conforto, onde muitas pessoas, irmãos, preferem o comodismo, não tem assim nenhuma disposição de dar um pouco do seu tempo para servir ao Senhor. Não tem, irmãos, qualquer disposição de dar um pouco do seu suor, da sua vida, da sua força para servir a Cristo Jesus. Estão tão distantes da realidade dos primeiros leitores de Marcos. Estão tão distantes, irmãos, da realidade do apóstolo, do profeta João Batista. Estão muito distantes, muito distantes. Nós vivemos, infelizmente, uma crise hoje nas nossas igrejas,
uma crise de falta de testemunhas fiéis de Cristo Jesus que estejam dispostas a pagar o preço. Essa não é, irmãos, e nunca foi a realidade da igreja. Não é e nunca foi. O Evangelho de Marcos foi escrito para gente que estava sofrendo. O Evangelho de Marcos foi escrito para pessoas que estavam sendo perseguidas e que precisavam de uma palavra de motivação, de uma palavra, irmãos, que lhe mostrasse se elas estavam falhando em algum ponto ou se estavam na direção certa. E Marcos diz: sim, vocês estão na direção certa. Ser cristão é isso. João diz o texto, você percebe como é que ele se vestia? Diz o texto que ele se vestia com vestes feitas de pelo de camelo e trazia um cinto de couro, algo muito diferente, meus queridos. Algo muito diferente daquilo, da forma como se vestia os representantes da elite religiosa de Israel, a saber, os saduceus e fariseus. João escolheu, irmãos, a simplicidade, o não luxo, sabe? O desconforto. Veja o que é que diz o texto, como João se alimentava. Ele não se alimentava, irmãos, com pompa, nem de forma, nem com regalia, mas ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. É esse o testemunho, de testemunha fiel, que Marcos pretendia mostrar para o seu público-alvo e mostrar para nós hoje. E quando eles continuaram a leitura desse evangelho, o que é que eles encontravam? Que informações eles encontraram a respeito de João Batista? Não muito depois dali, irmãos, no versículo de número 14. Você pode colocar o seu olho santo no versículo de número 14. O que foi que aconteceu com João Batista? Ele foi o quê? Preso. E em Marcos 6, eles encontraram a narrativa da morte de João Batista. Esse é o servo do Senhor. Ser cristão é isso. Nós precisamos orar para que Deus faça o mesmo com o meu e com o seu coração. Nós precisamos, meus amados irmãos, sair do nosso conformismo, o comodismo, e orar para que o Senhor nos torne testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Pessoas que entendam que Deus tem um propósito nas nossas vidas, amém? Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Pessoas que estão dispostas a viver de acordo com esse propósito. Pessoas que entendem que onde quer que nós estejamos, onde quer que Deus nos colocar, nós somos chamados para cumprirmos o ID do Senhor. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço e esperar, irmãos, que Deus faça a sua obra. Resultados virão, amém? Resultados virão, eu creio nisso, quando eu e você assumirmos a nossa parte. Qual o propósito do Senhor na sua vida? Você tem vivido de acordo com esse propósito? Você sabe que você tem um compromisso com o Senhor? Você sabe que você tem um chamado divino? Você está vivendo, irmão, de acordo com isso? Essas são as perguntas que eu e você precisamos responder essa noite. Eu espero que Cristo Jesus faça isso comigo e com a sua vida. Que Ele nos desperte, que Ele nos levante, que Ele nos use para a sua honra e para a sua glória. Amém?